Vamos começar por Romanos capítulo 1, versículo 25. Eu trouxe poucos livros, então se você quiser, você busque lá, mas eu me comprometi com o William de vou mandar mais depois para vocês. Tem não só os meus livros, mas nós temos uma editora e temos traduzido somente materiais do Novo Pacto. Então nós temos tradução do Lucas Marques em português, do apóstolo Lucas Marques, do apóstolo Juan Balistreri, nós temos do Gustavo Lara, nós temos um material de altíssima qualidade, não é distribuído em livrarias comuns, mas eu vou estar mandando para vocês aqui, para aqueles que quiserem se aprofundar. Romanos 1,25 diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender, todas as vezes que a Bíblia fala de verdade e mentira, ela não está falando de pensamentos certos e pensamentos errados. Toda vez que a Bíblia fala de verdade e mentira, ela não está falando de pensamentos que estão à luz e pensamentos que foram escondidos para que ninguém soubesse. A mentira não é isso, nem a verdade é aquilo. Dentro desse conceito de verdade, a gente vive uma relativação da verdade nos dias que nós vivemos. Qualquer conversa que você entrar, você vai ouvir alguém dizer assim, não, isso é a tua verdade, eu tenho a minha verdade. O problema é que a verdade não é algo relativo, a verdade é algo absoluto, porque a verdade se trata de uma pessoa. Foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as vezes que a Bíblia fala da verdade, ela está falando da natureza de Cristo. Todas as vezes que a Bíblia fala da mentira, ela está falando da natureza de uma outra pessoa, que é Satanás. A mentira é a manifestação da natureza de Satanás, que opera nos filhos das trevas, ou que opera naqueles que ainda não estão em Cristo, ou que opera a partir da natureza de Adão, porque Adão deu legalidade à mentira. Ele abriu espaço para viver nesse ambiente, e isso passou a governar a sua vida, e isso foi sendo passado de geração em geração, até os dias de hoje, e ela domina sobre toda a carne, e a única maneira que você tem de ser liberto dela se chama cruz. Você não consegue melhorar a mentira, você não consegue melhorar a velha natureza. O William falou um exemplo de práticas sexuais, é a coisa mais comum que você tem hoje, é ver pessoas, homens de Deus dentro da igreja com problemas sexuais, com pornografia, com prostituição, com masturbação. Ver homens que estão dentro da igreja e não conseguem segurar o olhar quando passa uma mulher na rua. Mas o que é isso? Daí as pessoas falam assim, apóstolo, mas o apóstolo Paulo já dizia, né, cara? A carne é fraca, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não faço, eu não quero estar continuamente diante de mim. Irmãos, a gente pega texto fora de contexto, para usar como motivo para pretexto. Porque, na verdade, esse texto ele continua, e Paulo está contando a realidade do homem natural para explicar a supremacia do homem espiritual, porque ele termina esse texto e fala assim, mas graças a Deus, que nos libertou do corpo do pecado. Ou seja, Paulo não vivia isso, irmãos. Eu já vi gente, até pastor, se justificar falando, não, Paulo tinha esse problema. Paulo era inconstante, você está louco, meu irmão? Você acha que Paulo ficava oscilando, nossa, hoje eu consegui segurar o meu desejo, amanhã, não. A natureza de Cristo não é uma natureza que vive lutando contra o pecado, porque o pecado é uma questão de jurisdição. A Bíblia fala de duas leis, a lei do espírito e vida e a lei do pecado e da morte. Se você escolhe o ambiente jurídico onde você vive, você está sujeito a ele ou não. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui num encontro de casais ministrar com a minha esposa no México, e nós saímos um dia de carro, e chegou numa rua, e tinha uma placa, uno por uno, e eu falei, caramba, o que essa placa quer dizer? Tinha uma que falava assim, de um lado esquerdo, arriba, e da outra, uno por uno. Eu falei, meu Deus do céu, eu olhei para cima, porque a placa era arriba, não vi nada. Um por um, eu falei, o que significa isso? Daí eu olhei para os dois lados e passei. Daí depois eu cheguei na casa do pastor e falei assim, pastor, o que é a placa uno por uno?
Foi um de cada vez. Então, se está passando um carro, ele passa, depois você, depois o outro carro que está vindo na outra mão passa, e a gente respeita essa sequência de um por vez. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto essa placa no trânsito, porque essa é uma característica do trânsito do México. É uma lei do México, não é uma lei do Brasil. Agora você acha que se eu tivesse atravessado aquela placa, um carro com um mexicano dentro, chapasse o carro no meu carro, e eu descesse e falasse assim, me perdoa, irmão, é que eu sou brasileiro, e eu não conheço essa lei. Daí ia chegar a polícia lá do lado, e eu ia falar a mesma coisa para o policial, ô policial, me desculpa, cara, mi hermano, perdona-me, eu sou brasileiro. E daí ele fala assim, tranquilo, brasileiro, tranquilo, tu não lograva conhecer a lei, você pode ir. Quantos acham que o policial ia me liberar porque eu ia falar, eu não conhecia a lei, eu não sou daqui? Ou ele ia falar assim, cara, quero nem saber de onde você é, meu irmão, você está aqui, você está sujeito à lei daqui, você vai pagar o prejuízo e vai sofrer as consequências disso. Qual que você acha que é a hipótese mais razoável, a primeira ou a segunda? Quando a gente fala de novo pacto e antigo pacto, é a mesma coisa, meu irmão. Você pode estar vivendo hoje uma realidade de um ambiente jurídico onde você não conhece, e as consequências do teu desconhecimento não são poupadas pelo teu desconhecimento. Então a Bíblia fala que o novo pacto é um ambiente onde se rompeu o campo jurídico do pecado, ou seja, o pecado já não tem poder sobre nós. E se eu entro nesse lugar, eu não fico mais lutando contra o pecado, eu entrei num outro lugar, ele não tem domínio sobre mim. A minha natureza é outra, e essa natureza em Cristo, ela não está sujeita ao pecado. Agora, se eu não conheço isso, eu quero a Jesus, mas continuo no ambiente jurídico, onde opera o pecado e a morte, sabe o que acontece? É como se eu tentasse pôr uma camisa de força em Adão, e achar que ele vai ficar melhor. Ó, não olha para a mulher, não olha para a mulher, o cara fica que nem pessoa que está tentando se libertar do vício, fica uns meses bons, uns meses ruins, porque você está tentando aperfeiçoar o que Deus quer matar, você está tentando melhorar o que Deus quer destruir. Então, quando nós falamos de verdade e mentira, nós estamos falando dessas duas naturezas, que são opostas entre si. A mentira é um homem, e a verdade também é um homem. Isso é importante porque não tem mais como a gente relativizar a verdade ou mentira. Não dá mais para você conversar comigo e falar assim, cara, isso é a tua verdade. Não, a minha verdade é Cristo, porque Ele é a única verdade. Se o que eu falo não nasce de Cristo, pode até ser bonito e agradável aos teus ouvidos, mas não tem a validação do Pai. O Pai só tem compromisso com aquilo que é gerado através do seu Filho. Meus irmãos, isso é tão sério, que quando Deus estava libertando o povo do Egito, qual foi o discurso que Moisés chegou diante do faraó? O que Moisés falou ao faraó para justificar o pedido de saída do povo do Egito? Eu preciso ir com o meu povo para celebrar, para adorar. Não foi isso? Agora, quando eles saem do deserto, eles saem com ouro, com prata, aquela quantidade de gente, e eles chegam e começam a adorar? Não. Mas eles não saíram para adorar? Saíram. E por que Moisés mentiu para o faraó? Ou Deus mentiu para Moisés? Não. Quando é que o povo adora? Só depois que Moisés chega num monte e Deus estabelece para Moisés o desenho de como ele queria ser adorado. Deus não recebe as coisas do jeito que a gente quer, nem do jeito que a gente acha. Todas as coisas na terra, elas nascem de um desenho do céu, e se você não tem o desenho do céu, tudo que você fizer não vai chegar diante do Senhor, não é agradável a Ele. A adoração tem um desenho, a nossa vida tem um desenho, e nós precisamos entender e nos enquadrar nesse desenho. A igreja não foi criada para ter a cara do pastor, a igreja foi criada para ser o corpo de Cristo. Hoje, quando a gente olha, a igreja sobre a face da terra está desfigurada, porque as pessoas estão fazendo igrejas ou denominações a partir de visões pessoais e não do desenho divino. Por isso que eu falo para vocês que é muito difícil encontrar um ambiente como esse,
onde se tem a disposição de se sujeitar ao desenho divino, onde se tem a disposição de conduzir as pessoas nesse lugar mais alto. E o centro de toda mentira foi aonde Satanás fez com que Adão acreditasse que existe vida independente de Deus. Aí é a natureza da mentira, meu irmão. E se você quiser tomar nota, você vai perceber isso em todas as áreas da sua vida: profissional, relacional, ministerial. Todas as vezes que você acha que é possível tomar decisões e ter vida separado de Deus, você entrou nesse ambiente chamado mentira. Adão caiu nessa. E isso é muito mais profundo que uma crença. É uma raiz de uma árvore que passa a determinar a natureza de todas as tuas ações. Porque eu não sei se você sabe, nenhuma ação em si mesma é espiritual ou natural, mas a natureza de quem a pratica determina se a ação é espiritual ou natural. Então eu vou te dar um exemplo. O que é mais espiritual? Você ir a um culto de domingo ou você ir num estádio de futebol com teu filho? Qual ação é mais espiritual? Eu estou sujeito às suas respostas. Quem acha que é mais espiritual ir no culto, levanta a mão. Quem acha mais espiritual ir no jogo do São Paulo, levanta a mão. Quem não acha nada, não está afim de me responder, já está com sono, quer ir embora, levanta a mão. Quem não tem opinião nenhuma, levanta a mão. Quem está em dúvida e não sabe o que responder, levanta a mão. Eu estou fazendo isso para você pensar mesmo, irmão. Na verdade, depende a resposta certa. Depende de quem está indo no jogo de futebol e depende de quem está indo ao culto. Se você tem como a tua natureza Adão, você pode ir no culto, meu irmão. Você pode levantar sua mãozinha, você pode fechar os teus olhinhos, você pode até sentir arrepio, e tudo que você fizer é natural, porque a sua natureza é adâmica. Agora, se você transporta a Cristo, você pode estar num poço com uma samaritana, você pode estar com uma prostituta, você pode estar sentado com republicanos, ou você pode estar no jogo do São Paulo, que o que você vai manifestar é vida. Entenda, não existe ação espiritual, existe natureza espiritual. Isso muda completamente tudo. E quando essa visão distorcida da mentira toma o homem, lá em Adão, você sabe que Deus não disse a Adão, para de fazer o que você estava fazendo. Qual foi a primeira orientação que Deus dá a Adão? Imagina que coisa mais louca e mais gostosa, o homem antes da queda, compartilhando com Deus de tudo que ele ia fazer, trocando ideia todo dia. O homem, ele tinha o mesmo corpo que Jesus depois da ressurreição. Era o corpo de Adão antes da queda. Ou seja, ele não estava restrito ao espaço físico. Eu tenho para mim que o homem desfrutava do planeta inteiro, porque ele podia se transladar de um lugar para o outro. Ele chegava no final do dia e falava assim para Deus: cara, hoje eu estive pegando umas ondas no Havaí. E Deus falava assim: como? Não, a pé mesmo, sem prancha, porque eu consigo ficar sobre as águas. Daí Deus falou assim: e aí hoje, onde você estava? Hoje eu estava dando nome para uns peixes muito loucos que eu vi no fundo do oceano da Antártida. E quanto tempo você ficou embaixo d'água fazendo isso? Fiquei umas 4 horas, porque o homem não tinha dificuldade de respiração embaixo d'água. Quantos conseguem viajar nisso comigo? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você é assim, essa é a sua verdadeira natureza. Então, qual era a direção que Deus deu a ele? Multiplica, povoa a terra, governa sobre ela, e vai dando nome. O Senhor chama Adão a dar nome às coisas, não só aos animais, a tudo. Você concorda comigo que, como as coisas não tinham nome, todas as definições nasceram em Adão? A definição do que é amor. Quem começou a trazer para o mundo a concepção de amor? Adão. Ele falou: isso vai se chamar amor.
E Deus falou, beleza, eu gostei dessa palavra, pode chamar de amor. Isso vai se chamar beleza. E daí ele começa a dar um nome para as coisas que ele acha que são bonitas. Isso vai se chamar grandeza, porque eu acho que grande é isso. Só que tem uma coisa, toda essa concepção dos nomes, ele vai continuando depois que ele caiu. Ele já tinha caído, ele já não tinha mais o diálogo com Deus, ele já tinha sido expulso do ambiente, e ele continuava dando nome às coisas. O que eu quero te dizer é que muitas das definições que você tem hoje, e eu tenho hoje, de algumas palavras, inclusive teológicas, elas nasceram em Adão e não em Cristo. Por isso nós estamos em tempos de redimir tudo aquilo que foi gerado e criado na natureza adâmica. Por isso o novo pacto é redentivo. O novo pacto é redentivo. O primeiro filho do antigo pacto é um assassino. O primeiro filho do novo pacto a ser salvo foi um assassino. Quem foi que inaugurou o paraíso? Sabe por quê? Porque o novo pacto é redentivo. E nós somos chamados a redimir, inclusive o vocabulário que nós entendemos de maneira equivocada. Você quer ver um exemplo? Me fala qual a tua definição do que é bom. Nós estamos falando do que? Verdade e mentira. Eu estou querendo te mostrar o que a natureza da mentira proporciona e produz em nós. É uma visão tão distorcida da vida que a gente não tem a habilidade de distinguir as coisas em Cristo. Então, se eu te perguntar o que é bom, você vai me falar o quê? Todo o conceito de bondade do homem parte da centralidade do eu. Então, tudo que é bom é aquilo que produz algum benefício para mim. Por quê? Porque quando o homem cai, quando Adão cai, ele se torna o centro do universo, ele se torna egocêntrico. Então ele começa a olhar tudo a partir dele. Agora, se esse conceito de bom é o que produz algum benefício para mim, e tem outras coisas almáticas que a gente chama de bom. Por exemplo, se você vê o Henrique falando e me vê falando, você fala assim, o Henrique é bonzinho. Porque o Henrique fala baixinho, ele tem cara de bonzinho. O Cristiano é bravo, ele tem cara de ser pior. Porque a gente julga as pessoas do que é bom e ruim por aquilo que os nossos olhos naturais nos mostram, pelas nossas reações ao que produz resultado para a gente, porque o centro do julgamento sou eu. Daí certa vez chegam para Jesus e falam assim, bom mestre, e Jesus, não me chama de bom. Não tem ninguém que seja bom a não ser o Pai. Ué, se Jesus não é bom, então quem é bom? Depende do que é o teu conceito de bom. Para Adão, bom é o que produz resultado para si. Para Jesus, bom é o que produz resultado para Deus. Ele foi chamado para cumprir uma obra, ele foi chamado para cumprir um propósito, ele foi chamado para ir à cruz. Até que ele passasse pela cruz, ele não poderia ser considerado bom, porque ele não cumpriu o que ele foi chamado a fazer. Isso é o conceito de bom à luz de Cristo, que não é centrado no eu. O conceito de bom na visão de Adão é o que produz benefício para mim. E o conceito de beleza? O que é bonito para você? Quantos homens e mulheres dentro da igreja que deixam o tempo passar e não se casam porque estão procurando um príncipe encantado aos padrões daquilo que você determinou como bonito? E o que é bonito? Eu vou te dar um exemplo. Quando uma mulher casa e ela decora toda a igreja, e ela entra com um buquê. Eu já estava dando a resposta. Com o que ela entra na mão? Um buquê. O buquê são de flores murchas ou flores bonitas? E o que é uma flor bonita? É o que produz uma sensação agradável à tua vista. Você olha e fala assim, uau. Agora, você já viu alguém entrar num casamento com um buquê de flor dentro de um vaso? Não. Então o nosso conceito de beleza é o símbolo do buquê de flor. Apesar de uma beleza aparente, não tem vida.
porque está cortado da raiz. O conceito de beleza para Deus não tem a ver com o que você vê esteticamente, mas a vida que flui dentro. Para Deus, Davi era o cara para ser rei. Aos olhos do povo de Israel, Saul tinha mais habilidades, estatura e formosura. Mas Deus não julga como julga os homens, porque o nosso conceito de beleza é adâmico. Sabe por quê? Porque a natureza adâmica é mentirosa. Ela dá nome às coisas e ela permite que a gente tenha uma visão distorcida da realidade dos fatos. O que é algo grande? Algo grande é algo que produz resultados expressivos. E a gente denominou como igreja grande, igreja relevante, igreja que tem quantidade de pessoas. Eu falava isso com o William ontem. Qual vocês acham que foi o maior fato da história até os dias que vivemos? Eu, na minha modesta opinião, considero que foi Deus se fazer carne, Deus tabernacular com o homem, Cristo ser enviado para habitar no corpo de um homem chamado Jesus. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. O maior evento da história. Quantos concordam? Levante suas mãos. Tem alguma conferência que você acha que foi mais importante do que o nascimento de Jesus? Tem alguma igreja, por maior que seja sobre a face da terra, que seja mais importante do que o nascimento de Jesus? Quantas pessoas acompanharam esse fato na história? Qual foi o cenário aonde ele nasceu? Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? O nosso conceito de grandeza e relevância está equivocado. Ele continua nascendo em lugares improváveis, através de pessoas improváveis, de maneira simples, e sem que os nossos olhos naturais possam perceber. E a humanidade, incluindo a religião evangélica, passaram a ter uma visão distorcida, que acreditam ser verdadeira. E quando você está sujeito a essa natureza e sujeito a essa visão, como que eu vou explicar a verdade para alguém que vive na mentira? Esses dias não, foi o ano passado, tem um pastor que caminha comigo, que se chama Hugo. Pastor Hugo veio de 20 anos de uma igreja bem religiosa, começou a caminhar comigo, e Deus arrebentou com ele. Ele chegou num dia que eu estava tendo um culto para pastores, e ele foi convidado para ir. Eu estava pregando de calça rasgada, boné na cabeça, e o cara veio de terno e gravata para o culto. E ele falou assim: quem que é esse cara? Não é o pregador? Daí falaram para ele: é o apóstolo Cristiano. E ele quis ir embora, ficou sem graça de sair e começou a assistir o culto. No meio do culto, Deus fala com ele: esse cara que você julgou é teu pai espiritual. Quando acabou o culto, esse cara veio chorando falar comigo, envergonhado, incomodado com o meu boné. E ele falou assim: cara, eu cheguei aqui, queria ir embora, eu te julguei, mas o Senhor falou assim: ele é o teu pai, e eu vim aqui pedir a tua paternidade. Ele caminha comigo até hoje, e foi muito tempo desconstruindo dele alguns fundamentos da religião, e eu comecei a levar ele para todo lugar comigo, e a gente visita com frequência lá em Taubaté, onde eu moro, tem muitos presídios, e tem um presídio de segurança máxima, que se chama Casa de Custódia. Maníaco do parque, bandido da luz vermelha, esses gente boa estão tudo lá, e às vezes eu vou fazer culto lá dentro. Mas esse dia não foi na Casa de Custódia, foi no CDP lá, Centro de Detenção Provisória. Daí estou chegando no CDP, e o Hugo me pegou na igreja, estou indo eu e o Hugo no carro do Hugo, e eu já toda vez estou acostumado a ir lá. Chegou na porta do presídio e falei: para aí, Hugo. Ele olhou para mim: mas para onde? Eu falei: ali, cara. Ele falou: ali aonde? Eu falei: ali, cara, tem umas vagas ali, mas aonde você quer que eu pare? Eu falei: para do lado do carro vermelho. Tinha um carro branco, um azul e um vermelho. Eu falei: para do lado do carro vermelho. E ele ficou olhando para minha cara e não se mexia. Eu falei: cara, eu falei alguma coisa, eu falei em língua estranha com você? Para do lado do carro vermelho. Daí ele olhou e deu uma risadinha para mim. Eu falei: Hugo, você tá legal, cara? Vamos lá, para do lado do carro vermelho dele. Ele falou assim: cara,
qual que é o carro vermelho? Eu falei, putz, agora, como que eu vou te explicar o que é o vermelho, Hugo? Você está de sacanagem? Ele falou, não, eu sou daltônico. Cara, eu não imaginei que o daltonismo era esse nível, entendeu? Eu pensei assim, o cara dá uma quebrada no vermelho, vê meio rosa, mas ele não conseguia distinguir vermelho, branco e azul. Daí eu falei, tá bom, então eu vou te explicar qual que eu... Daí eu pensei, como que você explica o que é o vermelho para quem nunca viu o vermelho? Alguém tem uma dica? Eu fiquei imaginando assim, como será que ele vê o branco? Como será que ele vê o azul para eu tentar chegar no que é o vermelho? Ele falou, Hugo, desiste, para ali, cara. E aquilo, o Espírito Santo começou a falar para mim, sabe o que é isso? É uma visão distorcida da verdade. Quem tem uma visão distorcida da verdade jamais vai conseguir entender a verdade com uma explicação. Ou você muda a natureza dele para ele ver de novo, ou ele jamais vai compreender através da mente que processa as coisas desse jeito. É impossível ele conseguir ver o vermelho, a não ser que ele seja transformado na sua natureza, que possa modificar a sua visão. Então, quando nós falamos de verdade e de mentira, nós estamos falando de algo extremamente profundo, que está enraizado na nossa percepção do mundo, inclusive de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Quantos estão entendendo? Romanos 8, do 5 ao 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então a mentalidade da carne, se não há uma natureza em Cristo, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que é inimiga de Deus. Meu irmão, você está dentro da igreja, fazendo algo para Deus na natureza da carne, você não só está fazendo algo que não serve, está fazendo algo que atrapalha. Agora, pior do que alguém dentro da igreja, é um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, que ainda não entendeu a realidade do novo pacto e não entrou numa nova natureza, porque ele começa a fazer a partir daquilo que ele acha, e não a partir da verdade. Você consegue entender? Quem são as pessoas mais admiradas no evangelho da nossa nação hoje? Na minha opinião, de 5 em 5 anos nós vemos um ciclo de novos músicos surgindo, que gravam meia dúzia de músicas que se tornam interessantes, e a igreja alimenta esse mercado, contratando esses caras para shows, pagando uma fortuna, enriquecendo essa galera da noite para o dia, e muitos deles, não só numa natureza adâmica, mas vivendo uma vida completamente incompatível e impartindo morte ao invés de vida. Só que para uma igreja sem discernimento espiritual, isso aí serve. Quando seus olhos se abrem, quando você enxerga a verdade, algumas coisas já não servem mais. Você não consegue mais ouvir qualquer palavra, você já não consegue mais escutar qualquer canção. E eu quero fazer das minhas palavras a palavra do William. Eu não estou aqui atacando o corpo de Cristo. E também não sou defensor do corpo de Cristo. Ele não precisa disso. Eu sou um edificador da verdade. Oséias capítulo 7 diz assim: sarando eu Israel, se expôs à maldade de Efraim. Então eu entendo que quando você levanta um modelo de verdade, automaticamente você denuncia o que está na mentira. E o que nós estamos fazendo aqui é levantando um modelo de verdade, para que você, por si mesmo, possa discernir aquilo que Deus recebe e aquilo que, segundo o texto de Romanos, é inimigo de Deus. Você está entendendo? Assuntos como salvação, adoração, santificação, oração, perdão, porque eu falei de beleza, falei de bondade, mas como que a gente vai falar? Como que a gente vai estudar teologia, se a nossa teologia
grande parte dos fundamentos teológicos da igreja brasileira nasceram de homens que estavam estudando a palavra, mas numa natureza equivocada. Você sabe que a doutrina do arrebatamento tem 200 anos? Você sabe que até 1800 ninguém se falava de arrebatamento, os grandes homens de Deus não se falavam de arrebatamento? Você sabia que foi um jesuíta católico que começou com o papo de arrebatamento para contestar a reforma protestante? Porque Lutero começou a falar que a besta do Apocalipse era a igreja católica. E daí para eles jogarem esses fatos para frente e falar, não é o que está acontecendo hoje. Mas quando vier o anticristo, mas quando Jesus vier e levantar, e surgiu o arrebatamento, é uma doutrina de 200 anos. Que de maneira cíclica, começa de novo a se falar disso, quando você quer levar as pessoas a Cristo através do medo. Jesus está voltando. É o que nós chamamos teologicamente da doutrina do escapismo. Vamos sumir, vai ficar tudo para o anticristo. Quando eu me converti, meus irmãos, 20 e poucos anos atrás, eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia e um pastor chegou para mim e falou assim, cara, para com isso, você tem um chamado, larga a faculdade, prega o evangelho, Jesus já está voltando. Meu irmão, eu tenho 20 anos pregando o evangelho, me formei em engenheiro, Jesus não voltou. Você quer que eu te fale algo que pode te chocar? Ele não vai voltar tão cedo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. O projeto de Deus não é levar a igreja da terra, é levar a igreja à maturidade de Cristo. Por isso diz que a natureza anseia pela manifestação dos filhos, dos uios de Deus. Uios são filhos maduros. Sabe, ainda há muito trabalho sobre a face da terra a ser feito, porque a palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória do Senhor, mas um dia ela será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Então, se você entender isso, e se você se abrir para isso, ainda que você não entenda agora, meu irmão, se você não se fechar para o que eu estou te falando, deixa que o Espírito Santo trabalhe isso dentro de você. Nunca se falou na história sobre duas vindas. Ele vem para arrebatar a igreja, depois ele volta para reinar. Toda a teologia dos apóstolos era que Jesus voltaria um dia para governar sobre a face da terra, mas nunca se falou de segunda vida, de arrebatamento. Eu volto a afirmar para você, se você estudar a história da igreja, isso começou em 1800, e eu te pergunto, será que todos os homens de Deus, até 1800, não compreendiam isso? Será que a doutrina de 200 e poucos anos é o que está correto? Uma doutrina que nasce, os seus princípios e ensinamentos, para contestar a reforma da qual nós fazemos parte, porque somos protestantes, em confissão de fé, e de repente ela é abraçada pelos protestantes, meio que como Constantino, já que não dá para guerrear, traz eles para perto, vamos trazer essa doutrina para dentro da igreja evangélica, e de repente se começa a falar de arrebatamento, e uma igreja que não produz transformação na sociedade, uma igreja voltada para dentro, nasce nos últimos 2 séculos, de um povo que se reúne nos templos, mas não tem eficácia na transformação. O número de evangelhos nesse país cresce a cada dia, as igrejas estão abarrotadas, mas o país continua na mesma miséria, na mesma violência. Sabe por quê? Porque nós estamos enchendo as igrejas de pessoas vazias e imaturas. Porque se os 5 ministérios foram dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos e para levar as pessoas a uma maturidade em Cristo, como que eu faço isso num país tipicamente pastoral, onde o pastor é quase como um padre, que concentra todas as ações nas suas mãos? Numa realidade onde as denominações brigam entre si, em troca de número de pessoas, porque o nosso conceito não é levar as pessoas à estatura de Cristo, é manifestar relevância através da quantidade daqueles que me seguem. Você está entendendo o que eu estou te falando?
eu estou iniciando eu vou ter 7 ministrações. Eu estou iniciando uma conceituação de verdade e mentira, só para levar a te refletir. Depois a gente vai ter tempo para passear sobre muitos assuntos. Mas eu preciso que você saia da natureza onde nasce o teu pensamento até o dia de hoje. Senão você não consegue receber mais nada do que eu estou falando. Se você entender que a igreja e o papel da igreja não é a salvação, e nós transformamos a igreja num lugar de salvação. Ganhei 50 pessoas para Jesus hoje. Saí, fiz evangelismo na rua. Sabe o que é isso? É quase como uma mulher que tem um filho na rua e joga na lata de lixo. Não é anotar num papelzinho alguém que fez uma oração decorada, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não. Isso é só o pontapé de um processo que tem que se ter de cuidado e um amadurecimento até se levar a Cristo. Essa é a responsabilidade da igreja. É de ser uma família que conduz a Cristo e não uma parteira que gera e depois não sabe o que acontece. O que é santificação? Na natureza religiosa e adâmica, são todos os processos que eu faço que me tornam mais puros diante de Deus. E as pessoas começavam a se justificar, mais ou menos homens de Deus, pelo tanto que liam a Bíblia, pelo quanto de horas que tinham de oração. Quantas pessoas foram doutrinadas dessa maneira? A palavra de Deus diz que Ele nos santificou. Eu não posso fazer nada que possa me tornar mais santo, mas na cruz Ele me santificou. O processo de santificação, ele é único e progressivo, mas os dois não dependem de mim. Por que é único? Porque Ele me transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é imediato. Eu quero que você imagine você como uma esponja, e você está mergulhado num lugar no esgoto. Essa esponja é inserida no esgoto, e de repente alguém tira essa esponja do esgoto e imediatamente te coloca num rio, onde circula água viva. Isso é a santificação, é imediato, transportou de um lugar para o outro. Isso quer dizer que no mesmo momento você já está limpo? Não. Então ela é imediata, porque você foi transportado imediatamente, mas é progressivo, até que o rio, até que a vida, até que Ele preencha cada área do teu ser. Os dois não dependem de mim nem de você. Não tem nada que eu possa fazer para contribuir com isso. Não se trata do quanto eu oro, não se trata do quanto eu jejuo. Por sinal, se nós formos levar todos esses assuntos à luz do novo pacto, a gente não sai mais daqui. Como é a oração no novo pacto? Metade das nossas orações, elas estão centradas em Adão. No antigo pacto a oração nasce do homem, no novo pacto a oração nasce de Deus. Se você não ouve a Deus, a tua oração não tem sentido. Você não ora para satisfazer Adão, você ora para manifestar o céu na terra. Então se você não ouve o céu, você não tem nem o que falar. Isso é oração no novo pacto. E jejum? Posso entrar nessas áreas? Não, você falou um vai, não. Vamos em outras coisas. Perdão. Será que eu tenho a opção de perdoar ou não? O que eu estou querendo só que você pense, meus irmãos, que se nós não conseguimos definir o que é ser bom, você pode entender comigo que vários desses aspectos precisam ser revistos a partir da natureza de Cristo, através da mente de Cristo, para que a gente possa entender a vida e não a letra. Você consegue entender isso? Se as nossas palavras estão conceituadas de maneira equivocada, a gente vai ler a Bíblia, e pelo menos foi a minha experiência, quando os teus olhos se abrem, você começa a ler a Bíblia e você parece que vê outra Bíblia. A Bíblia é inteirinha cristocêntrica, é Cristo de Gênesis a Apocalipse. Ela começa nele e termina nele, até porque Apocalipse não é um livro de futurologia. O capítulo 1 diz revelação de Cristo.
Apocalipse aponta para Cristo. Tudo que Deus quer é revelar Cristo, porque Ele é eterno, então Ele passeia no presente, passado e futuro. Ele é ao mesmo tempo o alfa e o ômega. Ele não disse, eu fui o alfa e um dia serei o ômega. Não, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ao mesmo tempo. Isso é eternidade. Na eternidade, a cronologia dos nossos tempos não existe. Na eternidade, a cruz está sangrando hoje, agora. Por isso eu posso me achegar nela e me apropriar da morte de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 2 ao 5. Eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cara, eu amo o apóstolo Paulo. Um cara inteligentíssimo que fala assim, eu decidi nada saber. É isso que eu quero te conduzir nessa primeira palavra. Você abrir mão de todo saber a não ser de Cristo e Ele crucificado. Quantos querem ir comigo nessa direção? Então vamos em frente. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A gente está vivendo exatamente nos dias de hoje o oposto do texto do apóstolo Paulo. Nós nos tornamos admiradores de sabedoria humana, mas não conseguimos discernir o Espírito. Sabe por quê? Porque nós demos espaço para um vazio que existia em nós, que deveria ser preenchido pela verdade, mas como nós não acessamos a verdade, esse vazio foi preenchido por algo que se chama imaginação. Pior do que o desconhecimento é a imaginação. Deus não nos criou para que a gente imagine coisas, mas para que a gente acesse a realidade das coisas eternas, porque nós somos eternos. Ele escolheu te trazer existência num período de tempo, mas você existia antes da fundação do mundo nele. Então quando Cristo começa a ser gerado em nós, nós começamos a acessar coisas eternas que já haviam na nossa mente. A gente só vai baixando uns downloads que já tinha aqui, ó. Então não tem espaço para a imaginação. Eu tenho que acessar a realidade. Por isso as pessoas hoje perderam as suas identidades, e elas vivem coisas que elas nem sabem quem são, porque não tem identidade, porque você só acessa a realidade de quem você é em Cristo. Eu sofro quando eu vejo pessoas vivendo o homossexualismo, porque uma pessoa que entra no homossexualismo não entra porque quer. A desconfiguração da identidade é evidente e a pessoa sofre com isso. E não tem jeito de você ter cura numa situação que é restauração de identidade. Em Cristo nós nos encontramos. Não existe identidade fora de Cristo, como não existe casamento fora de Cristo. Como não existe lição para casamento fora de Cristo. Você faz retiro de casais, as mulheradas ficam doidas da vida, elas chegam e falam, apóstolo, faz mais retiro, porque meu marido volta bem, mas dura uma semana o efeito do retiro. Porque tudo que você vai trabalhando, 5 passos para a melhora do seu casamento, 10 passos para... Tudo isso é superficial. O casamento que funciona, e o único casamento que existe, é quando 2 pessoas se encontram em Cristo. Eu estou em Cristo, e eu encontro a minha esposa em Cristo. Então nós nos tornamos um em Cristo. Aí tem um casamento em Cristo. Sabe por quê? Porque julgo desigual não é diferença de religião. Julgo desigual é diferença de natureza. Você pode estar sentado do lado do teu banco, na mesma igreja, confessando a mesma fé, mas quem está do teu lado tem a natureza adâmica que você tem a de Cristo, é julgo desigual. E a imaginação, ela te rouba, ela produz frustração, ela produz decepção. Você quer ver um exemplo? Eu me lembro de um programa que eu assistia na Jovem Pan, que chama Pingo nos Is. Rádio Jovem Pan passa às 6 horas da tarde.
Cara, e tinha um cara que eu gostava de ouvir, aquele cara, chama Reinaldo Azevedo. E ele batia em todo mundo, cara brabo pra caramba. Parece aquele cearense arretado. E eu nunca tinha visto o Reinaldo Azevedo, e eu ficava imaginando. Você já teve essa experiência de ouvir um locutor de rádio, ouvir uma pessoa por telefone que você nunca viu? E daí pela voz você vai tentando imaginar o cara. E ele falava bravo e conversava todo dia. Eu falei assim, cara, na minha cabeça eu criei a imagem de um cara grande, forte, bravo, assim, né? Eu olhava que eu pensei que ele andava sempre assim, ó, e grande, forte. Falei, pô, encarar todo mundo assim. Até um dia que eu estou passando, mudando de canal na televisão, daí falei assim, agora a palavra Reinaldo Azevedo. Opa, eu voltei e falei, cara, que curiosidade, eu já tenho na minha imaginação construído a imagem do Reinaldo Azevedo, agora eu vou ver ele, quero ver se acertei. Cara, quando eu vi o Reinaldo Azevedo, que decepção, um baixinho, esquisito, magrinho, com um chapéuzinho, tudo diferente do que eu tinha imaginado. Porque a imaginação, quando você cria uma imagem distorcida da verdade e acha que isso é verdade, quando você se encontra com a verdade, você fala assim, ah, é isso? Então, durante muito tempo, nós como religiosos, evangélicos que fomos, criamos uma imagem na nossa mente de quem era Jesus, que a religião nos vendeu. Um Jesus almático dos filmes de Hollywood, de olhos azuis, e as nossas canções começaram a falar dele como Jesus cheiroso, como Jesus bondoso. Ah, Jesus, vem aqui, senta aqui, eu quero amarrar teu sapato, eu quero comer na mesa contigo. E todas essas imaginações do super-herói natural foram nos distanciando, na verdade, da realidade do Cristo. Porque Jesus foi rasgado na cruz para que o Cristo fosse liberado sobre nós. E quando eu te falo que Cristo é um ser espiritual que vive em você, parece que a reação das pessoas, ah é? Eu queria ver alguém chegar com uma tatuagem na perna escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com aquela cara, com a espada. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão. Ao mesmo tempo existe uma realidade objetiva e subjetiva. Assim como o sol, se você for na praia e voltar, e você aparecer com uma cor transformada e alguém te falar assim, onde você estava? Você fala assim, eu estava lá tomando um sol. Você não teve lá no sol, você teve com a influência do sol sobre o seu corpo que pode ser percebida. Mas existe um sol real, ainda que você não tenha tocado ele. É mais ou menos isso no Espírito. Existe um Jesus Cristo com a mão furada, que um dia todo olho verá. Mas existe uma realidade no Espírito que já está disponível e habita em nós. E eu quero te dizer algo. A realidade visível não é superior que a invisível. O grande problema, a gente acha que o ápice da história está por vir. Eu quero te dizer que o ápice da história já aconteceu. Você fala um amém meio decepcionado, né? Porque a gente tem uma imagem que o melhor ainda está por vir. Hebreus 12 diz que nós já chegamos. Nós já chegamos. Nós já chegamos. Nós já chegamos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós ainda perdemos de vista a compreensão do que é noiva e do que é esposa. Eu tenho que entrar nisso, meu irmão. Enquanto nós continuarmos chamando a igreja de noiva, a gente não vai desfrutar de uma realidade que já temos do que é ser esposa. Ao mesmo tempo existe uma noiva e uma esposa. Quantos entendem que todos os dias Cristo está sendo gerado na vida de pessoas? Qual é a analogia da geração de Cristo? A maior analogia é o casamento. O homem deixa seu pai e sua mãe, se une com a sua mulher e se tornam os dois, ambos, uma só carne. Cristo escolheu uma esposa. Essa esposa nasceu na cruz. Na cruz ele se uniu com a sua esposa. E a partir desse momento, então, o mesmo Espírito passou, depois de Pentecostes, a habitar toda a carne e se tornou um conosco. Eu não tenho como entrar num ambiente de intimidade, eu já vivo intimidade.
E se eu não vivo intimidade, eu não estou apto a gerar. Se eu gero fora da intimidade, eu estou fazendo um ato de fornicação. Agora, se eu estou apto a gerar filhos espirituais, eu já sou esposa, senão seria uma inconsistência o discurso de que Cristo pode ser gerado em mim se eu não sou casado com Ele. E a gente continua com uma imagem futurista, que um dia nós vamos nos encontrar nos ares, e daí a esposa, cara, não é assim. Enquanto Cristo não é formado em você, a Bíblia te descreve como noiva. No momento que Ele se tornou um contigo, você passa automaticamente a ser esposa. Então, sobre a face da terra, já existe uma esposa atuante. Pergunta para quem está do teu lado, você é esposa ou noiva? Daí a Bíblia fala assim, mas você fala assim, apóstolo, mas fala que Ele vai preparar a sua noiva. Ele já preparou. Eu não estou falando para você que a santificação foi feita por Ele, Ele nos santificou. Ele já preparou. Ele nos santificou, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, Ele deixou tudo pronto. Tenho 15 minutos, né? Então por que isso não aconteceu comigo? Como eu falei para vocês, faz 12 anos que eu tenho o privilégio de caminhar com homens de Deus que já vivem o novo pacto. 5 anos atrás, no meio de todo esse processo de perda, eu fui convidado a ministrar numa conferência na Venezuela. Na mesma conferência ministraria eu e o apóstolo Lucas Marques. E de repente eu me sento no primeiro lugar, eu ministraria à noite, ele de manhã. E quando ele estava de manhã ministrando, algo virou dentro de mim. E ele começou a falar aquelas palavras, parecia que me rasgavam por dentro. E ele começou a descrever o processo de morte do eu. Esse lugar onde nós somos levados de total impotência, onde a gente perde o controle da nossa vida. Até que a gente levanta as duas mãos para o Senhor e fala, Senhor, eu me rendo, eu desisto. E naquele momento eu desabei a chorar. Meus irmãos, eu voltei para o quarto do hotel e falei, o que eu prego à noite? Eu perdi o rumo. Eu olhei para a Bíblia e falei, eu não entendo mais nada. E naquele momento eu percebi que algo estava sendo gerado dentro de mim. Eu fui completamente desconstruído. Eu subia no púlpito e eu só chorava, eu não conseguia ministrar. Eu voltei para Taubaté e eu não era mais o mesmo. Eu li a Bíblia e falei, como que eu não via isso antes? E teve um dia que eu cheguei no meu quarto, eu ficava lendo, e Deus falando comigo, eu entendendo outras coisas. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor me diz, abre em Oséias. Era 2 horas da manhã, minha esposa dormindo do meu lado. E eu corri pegar a Bíblia e abri em Oséias capítulo 6, que diz, venham, voltemos para o Senhor. Olha para quem está do teu lado e fala assim, volte ao Senhor. Foi Ele que nos despedaçou. Não foi o diabo, foi Ele que nos despedaçou para nos trazer cura. Foi Ele que nos feriu, mas Ele vai sarar. Foi Ele que nos matou, mas depois de 2 dias nos dará a vida, porque todo o processo de construção de Cristo no homem requer primeiro que nós sejamos feridos, desconstruídos e mortos. Sabe por quê? Porque é impossível fluir vida para onde não há corte. Por isso que a comparação é do ramo ser enxertado na videira. Quando você vai fazer um enxerto de um ramo na videira, a videira tem que estar ferida e o ramo tem que estar ferido. Daí quando você coloca um no outro, o ramo já não tem mais vida própria, ele passa a ter a vida da videira fluindo sobre ele. E o Senhor me falou assim, e daí eu ouvi uma outra palavra que o Espírito Santo me disse assim, organize as suas notas. Irmãos, eu peguei todas as anotações que eu tinha, de pregações de 2012, de 2010, e comecei a tomar nota, a ajustar, o que era a palavra profética, o que era a palavra do Lucas, o que era a palavra do Juan, o que era isso, o que era aquilo. De repente eu chego numa palavra do Lucas, que foi exatamente a mesma palavra que eu tinha acabado de ouvir na Venezuela. Eu falei, eu estou ficando louco, cara. Eu falei, Senhor, não estou entendendo mais nada.
Por que essa palavra que ele ministrou na Venezuela produziu tudo isso em mim, se eu já tinha ouvido a mesma palavra 10 anos atrás? A mesma palavra. E na época eu tomava nota de tudo que o cara falava, até as mesmas piadinhas que ele contou na Venezuela, ele contou 10 anos atrás. E não produziu em mim o que produziu agora. E o Senhor me falou assim: você ainda não havia sido ferido. Se você tentar enxertar o ramo e ele não tiver ferido, ele vai encostar na videira e vai cair, não vai fluir a vida. Você tinha um acúmulo de notas, mas nenhuma delas penetrou teu espírito. Sabe, pode ser que até aqui tudo que você tem recebido do William, tudo que você tem recebido de mentores, de pregadores, tenha se tornado na tua vida acúmulo de conhecimento. Não tem nada comparável ao momento onde você é rasgado e a vida de Cristo passa a fluir em você de dentro para fora. A tua visão se abre, você entende o que é verdade, você é liberto de toda essa mescla que a visão humana e que o conhecimento humano produz. João capítulo 15, 5 fala isso: eu sou a videira, vocês são os ramos, e o que nós precisamos é permanecer nele, para que nós possamos dar fruto. Sabe por quê? Porque sem ele, nada, repita comigo, nada nós podemos fazer. Sem ele, nada nós podemos fazer. Tem uma frase do apóstolo Juan Balistreri que mexe muito comigo. Todos nós podemos estar honestamente equivocados, mas ao sermos confrontados com a verdade, só nos restam duas opções: parar de estar equivocado ou parar de ser honesto. Pode ser que você tenha andado até aqui honestamente equivocado. Eu estou te apresentando hoje a verdade. A partir de hoje já não há mais desculpa. Só te resta duas opções: ou você para com o engano, se rende à verdade, ou você para de ser honesto com você mesmo, porque hoje você já conhece a verdade. O reino de Deus, ele inicia a partir do novo nascimento. E o novo nascimento, ele tem como base a morte do eu, para que você nasça para o nós. Você sai de uma visão individual para uma visão coletiva. Você sai da sua função no corpo para se preocupar com a movimentação do corpo. Você sai da construção da sua casinha para entender o que é a construção de nações. Você é liberto de você mesmo, meu irmão. Sabe, se eu fosse fazer isso como uma analogia de uma construção, você imagina que o planeta Terra fosse dividido em áreas que são verdes e áreas que já têm construção, e que Deus nos falasse assim: olha, o reino de Deus é que vocês construam em todas as áreas que ainda estão verdes. Vocês conseguem me acompanhar nesse pensamento? Você conseguiu entender? Imagina o globo, tem áreas verdes e áreas que já estão construídas, e Deus fala assim: olha, a missão de vocês de expandir o reino é construir em tudo que está verde, e quando vocês terminarem tudo, o reino de Deus se manifesta. E daí vai lá cada um de nós. Chega o William, vou usar você como exemplo para isso, deixa eu ver, ou vou usar o Jacaúna. Vou pegar, o Jaca vai construir uma casa pessoal. Ele achou um terreninho de 12 por 25, verde, não tinha nenhuma construção. Ele falou: opa, vou construir aqui uma casa. Ele está contribuindo para o reino de Deus dentro dessa visão, sim ou não? Sim, não está? Se construir em toda a área verde a expansão do reino, ele achou um terreno de 12 por 25 e está fazendo uma casa para ele lá. Está contribuindo, sim ou não? Sim. Amém. Daí o Henrique chega para mim e fala assim: apóstolo, eu achei uma área bem grande,
Dá para fazer um condomínio com várias casas e eu vou começar a construir. Eu falo, beleza, Henrique, manda pau lá. Ele está contribuindo com o reino de Deus, sim ou não? Daí chega o William, fala assim, apóstolo, queria compartilhar algo contigo, cara. Eu encontrei um território que eu acho que na verdade é o tamanho de uma nação, cara. E eu vou me mudar, eu, minha esposa e o Gui para lá e vou edificar aquela nação inteira. Ele está contribuindo para a expansão do reino, sim ou não? Mas qual que é a diferença dos três? Se os três estão contribuindo para a edificação do reino. Nesse exemplo, vamos imaginar que o Jaca está lá batendo a laje do segundo piso da casa dele. E no dia que ele comprou o cimento, comprou as pedras para virar o concreto, tudo lá no jeito, liga para ele o pedreiro que ele contratou e fala assim, Jaca, eu vou faltar hoje. O pedreiro faltar na obra dele vai interferir na obra dele? Totalmente. Ele vai ficar bravo? Vai. Ele vai ficar desesperado? Vai. Ele vai falar, caramba, como que você me falta hoje? Um pedreiro interfere na vida dele. Agora imagina que o William está construindo uma nação e ligam para ele e falam assim, William, um pedreiro faltou hoje. Ele vai falar assim, cara, vai dormir, tenho mais coisa para fazer do que me preocupar se o pedreiro faltou hoje. O que mudou? Mudou o tamanho da visão. Quando você amplia a visão, o problema diminui. Quando você sai do seu mundinho, as coisas que dizem respeito a você passam a não ter tanto significado. Sabe o que eu tenho visto todos os dias da minha vida? Quando o Senhor me libertou de mim mesmo, é incompatível você viver num ambiente onde você está dando tudo e tem pessoas retendo parte. Ananias e Safira não morreram só pelo fato de terem mentido. Eles morreram porque eles conviviam num patamar muito alto de entrega, onde todos estavam dando tudo e eles retiveram parte. Se você caminha com gente que está dando tudo, não dê parte. Você corre o risco de morte. Sabe por quê? Porque a graça é muito mais que a capacidade de não pecar. A graça é a capacitação para fazer o que você não podia naturalmente. E tem pessoas que estão fazendo uso da graça em favor do reino, e a gente quer a graça para preservar o meu mundinho. E daí, os teus problemas pessoais têm interferido diretamente no teu avanço. Eu conheço pessoas que chegam diante de mim e falam assim, apóstolo, eu estou desesperado, não consegui pagar a conta de luz. Daí o outro chega e fala assim, cara, eu não estou bem, o que foi, cara, tudo legal? Não consegui pagar a conta de água. Apóstolo, eu estou com um problema. A dívida do cartão de crédito está crescendo, eu estou pagando o mínimo já faz 2 meses. E o cara para. Ontem me ligou um cara da equipe lá de música da igreja e me falou assim, apóstolo, eu vou ficar 1 semana sem ministrar. Eu falei, cara, fala com o líder da música, eu estou entrando no avião. Não, mas eu preciso falar com você, porque eu fui numa audiência com a minha ex-esposa, e ela falou tanta besteira de mim que eu estou mal, e eu não quero ministrar para impartir isso sobre as pessoas. O que você acha? Eu acho que você está totalmente equivocado. Nos dias onde eu perdi tudo na minha vida, nos dias onde não tinha dinheiro, não tinha cartão, não tinha como pagar a conta, o Senhor não me permitiu parar no meu problema. À medida que eu olhava para mim e falava assim, Senhor, eu acho que não restou nada, tem um pouquinho só de azeite que sobrou para eu crer que o Senhor pode mudar essa história. Sabe o que ele me falava? Derrama em alguém esse pouquinho que multiplica. E cada vez que eu ia para o púlpito e dava minha vida pregando, buscando força naquele que é o meu Senhor e não na realidade do que eu estava vivendo, o Senhor me renovava as forças. Porque quando a sua visão de reino amplia, os seus problemas se tornam menores. As pessoas estão parando em problemas pessoais porque na verdade nunca entenderam que o reino de Deus não é a construção de uma casinha. Ele nos deu as nações por herança. Queria te convidar a se colocar de pé.